Pessoal, aqui é Leandro Lopes, professor de Teologia. Aqui na nossa última unidade da nossa matéria de Língua e Cultura Grega 2, unidade 6. Hoje nós vamos estar falando, pessoal, um pouquinho da arte grega, né? Interessante, pessoal, que a arte, ela vai mostrar muita coisa e ensinar muita coisa. É interessante. Quando a gente pega, dentro da matéria de História, eu sou professor de História também, é interessante que tem professores, pessoas da área mesmo, profissionais da área de História, a qual numa palestra, por exemplo, eles vão dar uma aula somente mostrando a arte de uma pintura, por exemplo. E ali esse professor, essa professora, ele vai mostrando ali para a plateia, na palestra dele ou dela, mostrando os detalhes daquela arte. E é interessante isso, porque ali ele vai mostrar que naquela arte ali tem coisas que talvez a gente olhando ali já rapidamente a gente não vai perceber, mas que quando ele vai ali pontuando parte por parte, detalhes que por nós a gente deixa passar batido, ele vai estar explicando ali que ali tem um significado ali naquela arte. Então a arte ela fala, a arte ela expressa. Quando a gente pega, por exemplo, algumas imagens, por exemplo, de Getúlio Vargas, na época que ele era presidente do Brasil, a gente pega alguns momentos de Getúlio Vargas ali nos primeiros tempos do governo dele, ele com determinado semblante, mas quando se passa o tempo ou alguns anos, a gente já vai ver ele com outro semblante, né? Um semblante parece que mais ranzinza, um semblante mais mal-humorado, né? E a gente vai ver isso através de charges, mas também vai ver através... eu estou pegando o exemplo de Getúlio Vargas apenas para nós entendermos que, assim como a charge, ela fala conosco, ela mostra algo ali por trás, e isso foi muito desenvolvido em muitas épocas, em muitos fatos históricos, né? Na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, enfim, em todos os momentos históricos, eventos históricos, houve charges ali para mostrar ali, representar o que estava acontecendo naquele momento. Então veja que a arte, ela mostra, ela fala também algo que está acontecendo no momento. Então quando a gente pega aqui como exemplo a arte grega, né, não era apenas na filosofia que a polis tornou o homem a medida, o referencial para tudo, mas também na arte os gregos passaram a basear todas as suas formas de representação. Então dentro do pensamento grego a arte ela era uma espécie de forma de representar, de representação. Então, por exemplo, quando um ator ele entra em cena, num espetáculo, numa peça, ou numa novela, num filme, ali ele está o quê? Representando um personagem. Ele está interpretando um personagem. Ou seja, ele está representando, dependendo ali do enredo, do propósito do filme, ele está o quê? Representando uma figura histórica, né? Então, o pensamento grego, ele vai o quê? Eles passaram, chega um momento onde os gregos eles passam ali a basear suas formas em representação, sempre ali visando representar algo. Então, olha, a figura de Alexandre, por exemplo, Grande, que fundou muitas cidades que tiveram seu nome, como é o caso da famosa Alexandria, lá no Egito. Para quem não sabe, Alexandria no Egito, ali antigo, foi uma homenagem a Alexandre. Quando a gente pega a história de Alexandre, foi um homem que conquistou muitas coisas no mundo, né? Teve toda a sua fama, a sua conquista, morreu de forma precoce, né? Muito novo, mas o que ele fez no mundo foi algo assim que talvez outros reis, imperadores não fizeram. Mas veja que ele morreu de maneira precoce e seu império foi dividido entre seus generais. Então, assim, a figura de Alexandre o Grande, ele vai, dentro disso, dessa arte, dentro dessa cultura, ele vai morrer de maneira precoce. Só que o interessante, pessoal, é que mesmo ele morrendo ali de maneira precoce, muito do pensamento grego, da cultura grega, já tinha sido o quê? Consolidado, né? Então, quando na verdade os seus generais ali, onde o império é dividido entre seus generais ali, embora alguns generais ali não soube, digamos,
digamos, administrar ali o império dele, aquilo que ele tinha tomado para si ali. Alguns acabaram não adotando, digamos, o helenismo, essa cultura helênica, né, a cultura ali dos gregos. Alguns já adotaram, outros não. Então, dentro disso, eles não souberam administrar isso. Mas a grande verdade é que depois que o Império do Alexandre Grande é dividido, vai haver, de fato, muitas situações ali, essa mudança, essa transição, né? Inclusive dentro do pensamento grego. É como uma empresa, pessoal, um exemplo prático assim no dia a dia. Às vezes, quando alguém sai ali, que está num determinado setor, ou seja, ele como supervisor, ou alguma coisa ali como um sócio, geralmente a pessoa fala, olha, fique tranquilo porque o objetivo será o mesmo, o pensamento será o mesmo, mas geralmente não é. Por quê? Porque cada pessoa tem um pensamento diferente, né? Então, quando a gente pega aqui a história dos generais, aqui, dentro desse contexto aqui de Alexandre o Grande, a gente vai ver que foi dividido entre os seus generais, o império, só que cada um teve um pensamento diferente, né? Alguns acabaram seguindo ali o pensamento grego, de Alexandre, por exemplo, e outros acabaram não adotando aquilo dali, ou se adotaram, foi por algum tempo e depois tomaram outro rumo, né? Então veja, quando as monarquias helenísticas foram gradativamente sendo incorporadas ao domínio romano, a partir do século II a.C., as cidades gregas ainda assim continuaram a existir e a ter suas instituições, mas foram se modificando aos poucos. É o que eu acabei de dizer. Aqui já tinha sido algo consolidado, só que aos poucos as coisas vão sendo mudadas, pessoal. Seja no pensamento, seja ali no dia a dia mesmo. O pensamento do ser humano ele muda ao decorrer do tempo. Quando a gente pega o pensamento da sociedade hoje do século XXI, ela é totalmente diferente da sociedade, do pensamento da sociedade ali do século XX, por exemplo. Quando a gente pega, por exemplo, ali os primeiros anos da República, até 1920 ali mais ou menos, no Brasil, dentro daquele contexto ali, por exemplo, a mulher não podia usar cabelo curto, por exemplo. Hoje a mulher ela pode cortar o cabelo do jeito que ela quer, pintar do jeito que ela quer, mas para aquela época, dentro do pensamento daquela época, da sociedade ali brasileira do século XX, era algo chocante, né? A visão ali da sociedade era outra. Então era um tabu. Uma mulher que cortasse um cabelo ali curto, geralmente era em sinal de rebeldia ou um sinal para mostrar algo, passar uma reflexão ali para o homem. Porque dentro daquela sociedade ali, a mulher era vista somente como dona de casa, cuidar do lar, dos filhos, enquanto o homem ali era aquele que iria trabalhar. E a mulher queria ter um pé de igualdade com o homem, ou seja, trabalhando também. Daí a gente vai entender um pouco ali da Revolução Industrial, né? Que está dentro desse contexto também. Não só isso, mas que vai entrar isso também, né? A Revolução Industrial, a questão das mulheres que queriam também ali ter os mesmos direitos dos homens. Mas a grande verdade é que o pensamento hoje do século XXI está muito diversificado e está muito mudado, está muito diferente do pensamento ali do século XX, por exemplo. Então, quando a gente pega isso, a gente vai entendendo que em outras culturas, em outros pensamentos, né, geralmente um movimento histórico, né, qualquer movimento que se levanta, ele não será um pensamento uniforme, ou seja, nem todo mundo dentro daquele pensamento ali terá o mesmo pensamento. Aquele que está dentro de um partido, por exemplo, aquele que faz parte de um movimento, muitos ali não significa que eles vão ter o mesmo pensamento ali. Quando a gente pega, por exemplo, o anarquismo, que é uma filosofia ali, um pensamento, a qual o anarquismo ele é contra qualquer tipo de dominação, ele é contra qualquer tipo de governo. O anarquismo ele entende que ao invés de o governo estar, digamos, dando ali, moldando, ou dando ali as diretrizes para a sociedade, isso e aquilo, o anarquismo ele entende que ele mesmo tem que se autogerir, ele mesmo tem que cuidar dele mesmo. E aí uma das características do anarquismo é que ele, se for necessário, ele usa a violência para tirar alguém do poder.
Só que dentro do anarquismo também tem aqueles que já são contra a violência. Então veja o exemplo. Dentro de um mesmo pensamento, de uma mesma ideologia, digamos assim, eles são contra qualquer tipo de governo, qualquer tipo de dominação sobre eles, sobre a sociedade, sobre o homem. Só que uma coisa vai ser diferente entre eles. Um vai ser a favor da violência, se for necessário, para tirar alguém do poder, e outro já será contra a violência, né? Então a gente mostra que dentro do pensamento da sociedade, ela não será uniforme, ou seja, não será igual, mas também ela será modificada com o tempo. Quando a gente pega certas práticas, certos pensamentos, certas culturas do passado, certas práticas, a gente vai ver que hoje são bem diferentes. Hoje a sociedade ela está, digamos, mais aberta a muita coisa que lá no século XX, por exemplo, era algo escandaloso, por exemplo, né? A questão de muitas situações que hoje são, digamos, normais, né? Para aquela época na sociedade ali de 1920, naquela década ali dos primeiros anos ali, no século XX em si ali, era considerado tabu. Mas aqui, pessoal, na nossa última unidade aqui, que nós venhamos a refletir sobre essas questões que nós conversamos aqui, sobre a língua e cultura grega 2, porque mostra muito do que a gente vive hoje. Também, a história, ela trabalha, ela não fala somente de coisas do passado. Hoje, geralmente, quando a gente pergunta para alguém o que é história, geralmente a resposta vai ser a história, ela fala somente de coisas do passado ou de gente que já morreu, mas, na verdade, a história ela é um processo para se entender o presente. Então, por isso que história, né, a gente está dentro de uma matéria de história, né? Língua e cultura grega 2 é história. Então, quando a gente pega que a história propriamente dita, a história ela é um diálogo entre o passado, mas também o presente. É como se fosse um ping-pong. A história ela trabalha, ela fala, ela dialoga com o passado, esse será o seu ponto inicial, claro, mas também ela acaba conversando também com o presente. Então tem muita coisa para nós entendermos hoje. Obviamente nós temos que entender o passado, mas história também é presente, né? Então dentro da língua e cultura grega 2 que nós aprendemos, a gente viu que muito do pensamento grego antigo foi moldado ali, né, no Ocidente. Muitas coisas que nós usamos no nosso dia a dia vêm ali daquele pensamento, várias palavras, né, dentro da medicina, por exemplo, a palavra psicologia, odontologia, a palavra teologia, tantas outras, vêm tudo dessa cultura, dessa língua, né, rica que é a língua e cultura grega 2. Até a próxima.